Boa tarde, Emerson Freitas aqui. Para você que não me conhece, eu sou especialista em direitos de crianças e adolescentes. Já trabalho há mais de 15 anos com a temática Conselho Tutelar, com a temática Direito das Crianças e dos Adolescentes. Também sou jornalista e estamos fazendo um trabalho, inclusive jornalístico, numa cobertura muito bacana que estamos fazendo e vamos continuar com essa cobertura em relação a uma notícia muito bacana, algo que empolgou, acredito que todo o estado de Santa Catarina, não somente o estado de Santa Catarina, como também houve um clamor, né, em todo o Brasil, de todos os conselheiros tutelares, referente à lei 19.727, de 22 de janeiro de 2026, que essa lei, ela estabeleceu, ela instituiu o piso salarial para os conselheiros tutelares no âmbito do estado de Santa Catarina. Tem gente que está perguntando, Emerson, essa lei, ela vale para todo o Brasil? Não, essa lei, ela só vale para o estado de Santa Catarina. Mas também nós vamos falar aqui duas situações. Um alerta aos conselheiros de Santa Catarina, a todos o pessoal envolvido aí com a associação, também em relação à Federação Catarinense de Municípios. Eu quero dar um alerta referente a essa questão e também falar um pouquinho aqui sobre esse piso, essa conquista dos conselheiros de Santa Catarina. Quero aqui deixar os meus parabéns para os conselheiros tutelares, porque agora é lei, os conselheiros tutelares do município de Santa Catarina não podem receber menos que R$ 5.000. Na verdade, é claro que há todo um trâmite até a lei sair do papel e ser efetivada na vida ali dos conselheiros tutelares de todos os municípios do estado de Santa Catarina. Mas vamos lá, essa live vai ficar gravada. Eu gostaria que você assistisse toda a live, porque nós vamos falar aqui de algumas situações. Eu vou começar falando agora da lei, essa lei que instituiu esse piso salarial. Eu vou falar sobre a questão de outros estados, porque é uma lei estadual, é uma lei exclusiva do estado de Santa Catarina. Ela não se aplica a nenhum outro município no Brasil afora, tá certo? Então, para que essa lei venha a ser aplicada em outros municípios, nós precisamos articular com o poder público estadual, com os governadores, e articular principalmente com os deputados estaduais, tá certo? Mas nós vamos falar sobre essa questão aí e também sobre uma informação referente. Eu tive uma informação diretamente da FECAM. O que é a FECAM? É a Federação Catarinense de Municípios. Eles me atenderam hoje e me enviaram uma nota através da assessoria de comunicação referente a toda aquela situação de que o que a federação está querendo. A federação procurou o Ministério Público lá em Santa Catarina, o que eles querem fazer, né? Eu vou passar tudo isso para vocês, tá bom? Mas eu gostaria que vocês fossem compartilhando essa live aí. Vamos apertar aí o aviãozinho aí do lado. A live vai ficar gravada, mas é interessante termos pessoas aqui ao vivo também, para conseguirem acompanhar toda essa live aí. Eu não divulguei, acabou que eu divulguei agora, fiz um post rapidinho aqui divulgando, chamando para a live, estava um pouco sumido das redes sociais. Eu prometo que nós vamos voltar, né, reativar as nossas lives, tá certo? Então, é algo que nós vamos trabalhar neste ano agora de 2026 também com as nossas lives, tá bom? Eu sei que tem muita gente que está trabalhando agora, por isso nós vamos deixar essa live também gravada, tá bom? E também, posteriormente, vamos publicar lá no nosso canal do YouTube, tá
tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. Primeiro, eu quero falar sobre a lei. Tem gente que está perguntando, Emerson, essa lei, ela vai entrar em vigor quando? É uma lei curtinha, nós temos aqui 5, estou aqui de posse da lei, tá bom? Depois, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo que eu mando o arquivo da lei para vocês, tá bom? Pode entrar em contato com o meu WhatsApp 18 996 33 28 58. 18 996 33 28 58. Ok? E assim, a lei já está valendo. É lei. A palavra diz, é lei. Tem que se cumprir? Sim. A partir de quando que essa lei está valendo? Essa lei, ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agora, a lei, como diz, é uma lei curta, porém, trouxe informações aqui muito importantes, né? A lei, ela instituiu o piso salarial para os conselheiros tutelares no âmbito do estado de Santa Catarina, né? Aqui traz, falando sobre o governo do estado de Santa Catarina, faço saber todos os habitantes do estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei. Ou seja, já foi sancionada pelo governador do estado. Primeiro, fica instituída e fixado no âmbito do estado de Santa Catarina, isso é no estado de Santa Catarina, tá bom? O piso salarial mensal para conselheiros tutelares no valor de R$5.000 para a jornada de 40 horas semanais. Então, tem algumas leis que alguns municípios são 20 horas, etc e tal, então será proporcional às horas trabalhadas, tá bom? Isso aí também é importante. Se a carga horária é menor, vamos ter aí uma adequação em relação ao valor com a carga horária, tá certo? O parágrafo 1º fala que o valor fixado nesse artigo representa o valor mínimo da remuneração. Os municípios poderão estabelecer remuneração superior conforme suas capacidades orçamentárias e administrativas. Grava essa questão aí de lei orçamentária, tá bom? Que eu vou falar sobre isso aí também, uma informação importantíssima, não somente para o município de Santa Catarina, porque eu acredito que vai ter uma queda de braço aí. Vem uma queda de braço em relação à própria Federação Catarinense de Municípios, né? A FECAM, ela já entrou em contato com o Ministério Público. Hoje eu entrei em contato como jornalista, fui muito bem atendido pelo pessoal lá da FECAM, me passaram todas as informações, tá certo? Inclusive informações oficiais que eu vou trazer para vocês aqui, tá ok? E o parágrafo 2º do artigo 1º diz o seguinte, o piso... Aqui o parágrafo 1º fala que é o valor mínimo da remuneração. E os municípios poderão estabelecer remuneração superior. Quer dizer que o município que o piso é maior, que já paga, né? Ele não tem que reduzir, tá certo? Não há legalidade para redução salarial. Isso aí podem ficar tranquilos também, tá certo? Em relação a essa questão aí. E aqui fala conforme a sua capacidade orçamentária administrativa, ou seja, é daí para lá, é de 5.000 para lá, tá certo? Então agora em Santa Catarina é de 5.000 para lá, de 5.000 para cima, tá certo? O artigo 2º, o piso salarial estabelecido nesta lei será reajustado anualmente, ou seja, não vai ficar engessado, não vai ficar ali parado, desvalorizando com o tempo, no mês de janeiro, de acordo com a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? O INPC, ou outro índice que vier a substituí-lo, tá certo? Então, vamos ter ali os reajustes aí, não vai cair no esquecimento, no abandono em relação ao aumento ali do salário dos conselheiros tutelares. Ali, essa lei é do estado de Santa Catarina. O artigo 3º fala que os municípios catarinenses deverão adequar a remuneração dos conselheiros tutelares
no disposto nessa lei. Por quê? Tem que ter essa adequação. Quem tem o poder de determinar, né, determinar a questão do valor da remuneração dos conselheiros tutelares está no artigo 39. Né? Está no artigo 39, que deve ser a legislação local. Né? A função de conselheiro tutelar será remunerada de acordo com o disposto em legislação local. Então, para essa lei realmente alcançar os conselheiros catarinenses, precisa de ter uma adequação na lei municipal, tá certo? O artigo 4º, que é um artigo assim que ficou de uma maneira assim que eles amarraram, né? Foi assim uma jogada de mestre dos legisladores aqui. Olha o que diz o artigo 4º. O Estado de Santa Catarina não poderá firmar convênios, acordos, parcerias ou repasses voluntários de recursos com os municípios que não comprovarem a implementação do piso salarial que trata essa lei. Então agora, olha que coisa. Os municípios também, os conselheiros têm pressa, mas os municípios também precisam ter pressa para quê? Para fazer essa adequação, porque segundo esta lei, gente, a lei já foi publicada. Essa lei foi discutida, teve comissão, partiu provavelmente, né, do poder executivo, teve um deputado que propôs, acredito que foi isso, né? E teve toda a discussão no âmbito do poder executivo estadual e também no poder legislativo, na Assembleia Legislativa. Foi amplamente discutido toda essa questão dessa lei. E a lei, ela já está valendo. Essa lei, ela foi publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Então, essa lei está valendo, essa lei está valendo. Então, os municípios que não se adequarem, eles poderão sofrer sanções do Estado, ou seja, ficarão impedidos de receber qualquer tipo de recurso, firmar convênios e qualquer outra situação que envolva repasse, que envolva acordos, parcerias ou até mesmo alguma situação que já está em vigor. Então, é muito sério isso aqui. É muito sério. Então, os municípios precisam adequar rapidamente a essa questão. E o artigo 5º fala que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, parabéns aos conselheiros tutelares do Estado de Santa Catarina, parabéns ao governador do Estado de Santa Catarina, parabéns aos deputados estaduais que se debruçaram sobre essa matéria e votaram essa lei. E o governador sancionou a lei. Então é isso aí. A lei, Emerson, a lei está valendo? Está valendo. A lei foi publicada e lei é aquela questão. Tem gente que fala, mas no Brasil tem lei que não pega. Essa vai ser uma lei que não vai pegar. Se é lei, tem que cumprir. Principalmente na administração pública e principalmente que há para os municípios sanções severas para aqueles municípios que não cumprirem. Agora, tem gente que está estipulando um período de 60 dias, 90, tem gente falando sobre essa questão. O que precisa ser feito é averiguar no jurídico do governo do Estado de Santa Catarina qual o prazo que será dado para os municípios cumprirem essa lei, tá certo? Agora, nem tudo são flores. Infelizmente, a gente sabe, eu também sei da condição de muitos municípios, etc e tal, mas assim, tem muitos municípios já reclamando, mas eu acredito que o impacto que esse aumento irá causar no município será um impacto mínimo, porque principalmente estão argumentando municípios pequenos ou de médio porte. Se o município é pequeno ou de médio porte, só tem um conselho tutelar, só tem um colegiado do conselho tutelar.
são 5. Né? Se o município é pequeno, né? Só o município de maior porte vai ter outros colegiados, né? Vamos ter mais de um colegiados aí do Conselho Tutelar. E o que aconteceu, eu quero trazer para vocês aqui também de primeira mão. Eu entrei, fui recebido, né, pela atendido o pessoal da... Deixa eu... Opa, diminuir aqui, deixa eu aumentar aqui para eu ler aqui, porque a FECAM, o que é a FECAM? É a Federação Catarinense de Municípios. Eu acho que foi antes de ontem, eu publiquei, de acordo com uma reportagem que foi feita, que a Federação Catarinense de Municípios, que defende o interesse dos municípios, ela iria procurar o Ministério Público, né, para o Ministério Público tentar fazer alguma coisa para barrar essa lei. Então, baseado nessa notícia, eu procurei hoje a Federação Catarinense, volto a repetir, eles me atenderam com muito esmero, muita atenção, conversei com o pessoal ali, como jornalista eu tenho esse acesso, e eles me mandaram uma nota. Eu vou ler a nota para vocês aqui. Eles mandaram uma nota como imprensa, né? Eu sou jornalista, né? Tenho registro jornalístico, temos também um jornal chamado Jornal Viver. Eu até vou fazer um post posteriormente à live. Eu já vou publicar o post referente a essa nota aqui da Federação Catarinense de Municípios, e também vou publicar na íntegra também todos os dizeres desse comunicado deles, tá bom? Olha aqui, o título é assim: Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina acolhe demandas da FECAM sobre remuneração dos conselheiros tutelares. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu quero tentar ler sem óculos. Mas vamos lá. Nessa segunda-feira, dia 26, a Federação Catarinense de Municípios, FECAM, reuniu-se com a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutora Vanessa Cavalazzi, para tratar dos impactos do projeto de lei que altera a remuneração dos conselheiros tutelares dos municípios catarinenses. Durante o encontro, a FECAM reforçou que reconhece a importância social e institucional dos conselheiros tutelares, mas alerta para a ausência de fonte de receita definida para viabilizar eventual complementação salarial, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte. A entidade também destacou os riscos ao equilíbrio fiscal das prefeituras e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou comentando aqui, tá certo? Eu vou comentando aqui, isso aqui é o que a Federação Catarinense mandou como uma nota à imprensa, tá bom? Eu, como órgão de imprensa, recebi essa nota, e aqui eles alegam que da ausência, eles reconhecem a importância institucional dos conselheiros tutelares, etc e tal, mas alertam pela ausência de fonte da questão desse complemento, e segundo eles, municípios de pequeno e médio porte estariam inviabilizados, né, e com até risco, etc e tal. Mas na verdade, é aquilo que eu falei no começo. Agora eu vou a minha opinião aqui em cima do que eu recebi, eu vou dar minha opinião aqui jornalística. Na verdade, se o município é pequeno, o impacto vai ser mínimo. O impacto é mínimo. A grande questão é que nós não tínhamos anteriormente uma legalidade, não tínhamos o fiel, não tínhamos a regra para remunerar os conselheiros tutelares de uma maneira digna. Agora, em Santa Catarina, temos essa possibilidade, tá certo? Continuando aqui, isso aqui, volto a repetir, é uma nota, né, que eu recebi
entrei em contato, pedi alguns esclarecimentos, fui muito bem recebido pela Federação Catarinense de Municípios e eles mandaram essa nota. A Procuradoria-Geral, isso do Ministério Público, né, demonstrou compreensão quanto à complexidade da matéria, acolheu as ponderações apresentadas pela FECAM e comprometeu-se a dar um retorno à entidade no menor prazo possível, considerando os impactos jurídicos, administrativos e financeiros envolvidos. A FECAM solicitou apoio institucional do Ministério Público de Santa Catarina para que a norma não seja aplicada nos moldes atual e defendeu a suspensão da sua vigência, permitindo uma avaliação complementar e a construção de critérios técnicos compatíveis com as diferentes realidades municipais, para que seja construído uma solução coletiva que permita o fortalecimento dos conselheiros tutelares e o apoio financeiro do Estado nesse sentido. Agora aqui vai um alerta aos conselheiros tutelares de Santa Catarina. Não fiquem de braço cruzado esperando cair do céu. Por quê? A federação está fazendo a parte dela. A FECAM, Federação Catarinense de Municípios, está defendendo os interesses dos municípios. Aí, os conselheiros tutelares têm que defender os seus interesses. Os conselheiros tutelares têm que procurar a Associação de Conselheiros Tutelares aí de Santa Catarina, articular, acredito que eles já estão fazendo, o Fórum Nacional. Eu tentei um contato, não tive sucesso hoje, mas depois vou estar tentando conversar também com o pessoal aí da Associação de Santa Catarina, tá bom? Se alguém pede para entrar em contato comigo também, que eu quero mais informações, quero interagir também com o que está acontecendo em relação ao contra-ataque, né? Toda ação gera uma reação. Tem que ter um contra-ataque também, porque não é porque a lei foi sancionada, a lei está publicada, que de repente eles não possam derrubar essa lei. Nós vamos falar sobre isso. Tem muita gente falando, tem até palestra falando, essa lei é inconstitucional, não tem que cumprir essa lei. Não, não é bem assim. Eu vou falar também sobre o que é uma lei, quem pode falar que é uma lei é inconstitucional ou não. Eu vou falar sobre isso também, tá bom? E para terminar, eles falaram que traduzindo em miúdos aqui, o que eles falaram em relação aos municípios de pequeno porte fica até mais fácil. Os municípios de maior porte, eu acredito que a adequação vai ser mínima. Na verdade, isso aqui está muito fácil de se implantar. Precisa o quê? De vontade política, está muito fácil. Por quê? Os municípios maiores, que foi o argumento que a FECAM trouxe, os municípios maiores já pagam, acredito que mais ou próximo disso. Então, não vai ter nenhum impacto. E os municípios menores, a quantidade de conselheiros tutelares que tem no município é pequena. Se o município é de pequeno porte, médio porte, provavelmente é apenas um conselho tutelar que tem no município, então o impacto vai ser praticamente zero. Então, esse argumento aí já cai por terra, tá certo? Em relação a essa questão aí. E a assessoria de comunicação continua aqui. Durante a reunião, o Ministério Público de Santa Catarina também explicou que a partir de fevereiro contará com um grupo de trabalho na área da assistência social que deverá tratar sobre as condições dos trabalhos dos conselheiros tutelares, ampliando o debate sobre o tema. É importante, inclusive os conselheiros procurarem também o Ministério Público, né? Diante dessa situação, né, vão com a lei, expõem como que está a condição de trabalho, né, questão de salário e tudo mais. Mas vamos lá. Então nós temos essa situação aí que, volto a dizer, a Federação Catarinense de Municípios está fazendo a parte dela, está defendendo os municípios, os interesses dos municípios. A FECAM, ela não está errada, né? Nós não temos que brigar, a briga não é contra a FECAM. É claro que também os conselheiros tutelares podem também articular com a FECAM, marcar uma reunião, né? Eu acredito que seria saudável a Associação de Conselheiros Tutelares de Santa Catarina, né, Fórum Nacional Colegiado, marcar uma reunião com eles também, para explicar todas essas questões que eu já estou trazendo aqui, né? A pauta
pode até colocar tudo isso que eu estou trazendo aqui em pauta, né? Agora, o que foi falado também, bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar, tem gente que está falando, até nos comentários nos meus posts, em outros também, colocando, essa lei é inconstitucional. Quem pode, é claro que se uma lei fere a Constituição, ela é potencialmente inconstitucional. E dentro de toda uma situação legal, ela vai ser declarada inconstitucional. Mas quem pode declarar que uma lei é inconstitucional? É o Ministério Público? É a Federação de Municípios? Quem pode? São os conselheiros tutelares? São os palestrantes? Não! O artigo 97, marca aí. Artigo 97 da Constituição Federal. Diz assim: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, uma lei que veio do poder público, quem pode declarar essa lei inconstitucional é somente o judiciário e ponto final, tá certo? Somente o judiciário. Então essa questão aí de, é inconstitucional, eu não sei o quê, porque o Estado está gerando uma despesa para os municípios, não teve contrapartida, não tem isso, não tem aquilo outro, né? Mas a grande questão é que o Estado, ele também provém muitos outros recursos para o município. O município tem outros recursos. Agora eu vou falar aqui, inclusive a parte mais importante. Agora cabe não somente aos conselheiros tutelares do Estado de Santa Catarina, como aos conselheiros tutelares de todo o Brasil. De todo o Brasil. De todo o Brasil. Bom, o que eu posso fazer no meu município, no meu estado? Vamos falar agora de estado. Quem pode criar uma lei, igual essa lei aqui, a lei 19.727, que instituiu o piso salarial para os conselheiros tutelares no âmbito do estado de Santa Catarina de R$5.000. Quem? Somente quem pode instituir isso é somente através de uma lei. Se o seu município já quer fazer isso, o prefeito você já pode apresentar essa lei ao próprio prefeito. Os prefeitos falam, não é que nós vamos acatar essa lei, mas nós vamos trabalhar, né, na valorização dos conselheiros tutelares. Legal, mas eu acredito que o caminho mais fácil seria você articular com o governador do estado, procurar os seus secretários, o governador, se você tiver acesso a ele. Se não tiver, todo conselheiro tutelar tem acesso a um deputado estadual. Então o deputado estadual manda para ele a cópia da lei, fala, olha o que aconteceu em Santa Catarina, nós precisamos aprovar uma lei semelhante a essa aqui em nosso estado, tá certo? Não quer dizer que vai ser igualzinho, né? Quem vai redigir aí vai ser o estado, tá certo? Mas nós precisamos de uma lei similar a essa. Por quê? O piso nacional não temos ainda. O ideal seria termos um piso nacional para os conselheiros tutelares, coisa que até hoje não foi feita, infelizmente. Pode-se cobrar isso também, a gente tem cobrado, mas infelizmente é uma pauta que nunca foi adiante. Nem a lei orgânica, né, a Lei Nacional dos Conselheiros Tutelares, né, que nós chamamos de Lei Orgânica do Conselho Tutelar, já temos temos várias minutas de lei, temos vários projetos de lei tramitando, e nada saiu do papel no âmbito nacional. O que aconteceu que em Santa Catarina saiu do papel. Em Santa Catarina, ela está servindo o quê? De vanguarda. Está servindo para o quê? Para quebrar esse paradigma. Então, o que pode acontecer da agora em diante é o precedente que os conselheiros de outros estados precisavam para reivindicar melhoria no seu salário.
Agora, quais os argumentos? Quais os argumentos aí que os municípios de Santa Catarina também podem usar em contra-ataque a essas questões? Vamos lá. Os argumentos. Argumento número 1 de que essa lei tem que ser efetivada. Primeiro que já é lei. E que tem que ser efetivada no município. Que a resolução 231 do CONANDA de 2022, essa resolução claramente já traz em sua redação que os conselheiros tutelares têm que receber um salário digno e não um salário mínimo. Um salário mínimo para conselheiro tutelar é algo que realmente fere a categoria. É algo que realmente é complicado, né? O município pagar um salário mínimo para conselheiro tutelar. A resolução 231, o artigo 39, o parágrafo único, fala o seguinte: a remuneração deve ser, primeiro fala, né, que a função de conselheiro tutelar será remunerada de acordo com o disposto em legislação local. A legislação local é que vai tratar de acordo com o próprio artigo 134 do Estatuto, parágrafo único, que fala que tem que constar na lei orçamentária do município. Agora, o CONANDA, na resolução 231, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o artigo 39, fala que a função do conselho tutelar será remunerada de acordo com o disposto em legislação local, e o parágrafo único fala que a remuneração deve ser proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida e a sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação local. Vamos lá. No seu município, se estão questionando, é porque estão cumprindo a lei. O município que questionar, que não pode adequar, ele tem que estar cumprindo o artigo 34, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também ele tem que cumprir a resolução 231 no seu artigo 39, parágrafo único. Toma nota aí, tá? Então, no seu município, seja em Santa Catarina ou qualquer uma outra parte aí do Brasil, essa lei ela é aplicada na íntegra em Santa Catarina. Nos outros municípios tem que ter articulação municipal, né, para mudar a lei municipal, né, com a melhoria, mas para ter essa lei estadual, né, precisa articular, volto a repetir, com o Poder Executivo, no caso estadual, tá bom? O governador do estado e os deputados estaduais, tá certo? Mas se estão questionando em relação a que não dá, que não tem dotação orçamentária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, no seu município, consta, né? Deixa eu vir aqui para o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu vir aqui. No seu município consta na lei, né? No seu município consta na lei orçamentária previsão de todos os recursos necessários à remuneração proporcional e relevante à complexidade da atividade desenvolvida pelo Conselho Tutelar. Olha que coisa, a resolução diz que tem que ser proporcional, o que? A relevância, ou seja, a importância de toda a complexidade da atividade desenvolvida pelo conselheiro tutelar. E o que vimos é uma desvalorização absurda nos municípios. Então, a função, a própria resolução diz que ela é complexa. É uma atividade relevante que o próprio estatuto diz, né? Que o artigo 135 fala que o exercício efetivo da função de conselho tutelar constitui serviço público relevante. Olha que coisa maravilhosa, a função do conselho tutelar é relevante. O que é relevante? É de muita importância. Onde você já viu um cargo relevante ganhar, né? Não estou aqui querendo menosprezar, todos os cargos são importantes
para a sociedade, tem a sua relevância, mas no que tange a defesa do cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar é o órgão mais relevante, é o órgão que tem uma importância ímpar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, diz que o Conselho Tutelar é escolhido pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, se é um órgão tão importante, tão relevante, ele não pode ter uma remuneração tão pífia, uma remuneração que beira ao ridículo. Não é verdade? E tem município aí não, aqui no nosso município a gente paga um pouquinho a mais do salário mínimo. Mas isso é relevante? Isso tem uma relevância? Isso tem uma importância? Igual um exemplo, os professores sempre ganharam muito pouco, instituíram um piso nacional que na minha visão, ainda é um piso muito pequeno para professores, coordenadores, diretores, todos os funcionários de escola deveriam ganhar, não é? Devido à relevância, à importância do cargo. E os conselheiros tutelares, em sua maioria, não se engane, na maioria do Brasil, na esmagadora maioria dos municípios, ganham salário mínimo. Como que eu posso dizer que a remuneração que está acontecendo no município é proporcional à relevância, como diz a resolução 231 e como diz o artigo 135 do ECA? O artigo 135 diz que o Conselho Tutelar é um serviço público relevante. Relevante. Então não dá. Como que eu vou falar que algo é relevante se eu remunero com um salário mínimo? É complicado. Temos que mudar isso. Então, se no seu município já está constando, e outra coisa também, no seu município, o que diz o parágrafo único do 134, isso do ECA, tá? Isso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Constará, parágrafo único do 134, constará da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal, previsão, tem que estar previsto, o Conselho Tutelar tem que estar, o quê? Na lei orçamentária do município. No seu município, o Conselho Tutelar está dentro da lei orçamentária do município, se não está, algo está errado. O seu município não está cumprindo o que determina uma lei federal, que é a maior lei no que tange a direito de crianças e adolescentes. Emerson, mas espera aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a maior lei no que tange a direito de criança e adolescente? Sim, é a maior, é a principal. Aí a Constituição, a Constituição é a Constituição Federal, é a Carta Magna, ela nem lei é, não é? Ela é a Carta Magna, é a Carta Máxima, é o que rege todo o país, é a nossa Constituição Federal, tá certo? Agora, a lei que está abaixo, né, da importância da Constituição Federal e a maior lei no que tange a questão de direitos infantos e juvenis é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá. Então, constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal, previsão, tem que estar previsto, dos recursos necessários. E os recursos necessários aqui é o que? É o funcionamento do Conselho Tutelar, a remuneração e a formação continuada dos conselheiros tutelares. Eu costumo dizer que onde que o Conselho Tutelar tem que estar? O Conselho Tutelar não tem que estar atrelado à assistência social. O Conselho Tutelar não tem que usar recurso da assistência social. O Conselho Tutelar, ele tem que ter uma dotação orçamentária. Ele tem que estar dentro do orçamento municipal. E dificilmente a gente encontra um município que tem ali, né? Igual orçamento tem lá, tá reservado ali, saúde, educação, esporte, lazer, obras, não sei o quê. E deveria estar reservado ali, o conselho tinha que estar dentro do orçamento. Então, se o seu município já está cumprindo isso, ok.
Então, podemos ver essa questão orçamentária aí para melhorar já fica mais fácil. Né? Mas o problema é que a maioria dos municípios não estão fazendo nem o básico, não estão cumprindo nem o que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige. Isso é lei, é uma exigência. Artigo 134, parágrafo único. O Conselho Tutelar precisa estar dentro do orçamento. Tem que constar previsão de recursos para o funcionamento do Conselho Tutelar, para remuneração e para capacitação continuada, né? Estamos aí no mês de janeiro, fevereiro, né? Eu rodo o país todo aí ministrando capacitações principalmente para o Conselho Tutelar e também para toda a rede. E isso precisa estar, a previsão legal, no orçamento. Então, é algo que tem que ser questionado. É algo que tem que ser questionado. Os municípios lá de Santa Catarina que tiveram alguma dificuldade usam esse argumento. Espera aqui. Pedem ao jurídico, né? Aí no caso não é nem o jurídico, no caso até mesmo pode-se pedir aí, fazer um requerimento, né, ao próprio poder, até o próprio prefeito, pedindo a ele, né, requisitando a ele que ele venha a informar sobre o cumprimento do artigo 34, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre constará em lei orçamentária, né, a previsão, né, qual a previsão dos recursos necessários, né, o que a lei orçamentária diz sobre o Conselho Tutelar, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que se requisitar, né, dos municípios, artigo 134, parágrafo único, tá certo? Em relação a essa questão, porque tem muitos municípios que não estão fazendo nem a lição de casa, tá certo? E algo também importante, eu falei sobre a questão da proporcionalidade, da relevância do salário, né, referente a resolução 139. E os conselheiros tutelares também podem acionar o Ministério Público, né? É claro que primeiro é ideal os conselheiros tutelares marcarem uma reunião com o Poder Executivo local, falar sobre essa lei, se o prefeito, nem todo prefeito de repente tem ainda conhecimento da lei, isso eu estou falando do pessoal de Santa Catarina, tá bom? E articular ali. E também pode, como eu até falei anteriormente, pode até mesmo articular posteriormente com o pessoal da Federação Catarinense de Municípios, né? Mostrar a importância, a relevância do Conselho Tutelar, né? A importância do cumprimento desta lei. E posteriormente, né, se nada disso resolver, né, cabe, né, o Ministério Público está aí e a Justiça também está aí para dar o cumprimento à lei. Mas o que precisamos é blindar essa lei, tá certo? Tem que haver uma blindagem aí por parte dos conselheiros tutelares, por parte da Associação de Conselheiros Tutelares de Santa Catarina, por parte do Fórum Nacional Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, tá certo? Tem que acontecer essa blindagem. Acredito que eles já estão trabalhando, e também por parte do governador do estado, né, para que se cumpra, que os municípios também sejam notificados, né, a cumprir a lei, tá certo? Agora, em outras regiões do Brasil, nós temos os argumentos aí. Eu tenho acompanhado também, eu sou aqui do estado de São Paulo, mas eu acompanho muito de perto o estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, eu estive ministrando capacitação lá na Assembleia Legislativa, participei de vários eventos lá com o pessoal da esfera do conhecimento e estive muito próximo do deputado estadual Coronel Wellington, né? Tenho muita amizade com ele. Lá eles estão articulando alguma coisa semelhante e estão articulando outras questões também para ter mais recurso para o Conselho Tutelar. O próprio estado lá está viabilizando, tem projeto de lei lá tramitando para viabilizar recursos do próprio estado para
o conselho tutelar. Porque é aquela questão também, né? Tem município que tem conselho tutelar e fala, mas os conselheiros tutelares têm um kit equipagem, não sei o que é federal. Gente, esse kit equipagem é só por emenda parlamentar. Os municípios, cada município foi muito bom, foi criado, né? O nosso amigo Marcelo Nascimento, quando esteve lá, fez o que pôde, criou. Aí vem essa questão das emendas parlamentares, os parlamentares deputados federais destinavam a emenda para os municípios, mas nem todo município recebeu até hoje. Tem município que nunca recebeu o kit de equipagem, que vinha um veículo, computadores, acredito que bebedouro, teve uma evolução, né, em relação ao material e do kit de equipagem. Então, infelizmente, muitos municípios não receberam nada do governo federal. Então, o Estado pode fazer alguma coisa sim. O Estado, né, que eu falo Estado, o governo do Estado, sim, pode ajudar mais os conselheiros tutelares no que tange não somente a questão do peso salarial, como aconteceu no estado de Santa Catarina, como também conseguir algumas questões a mais, até mesmo direcionar recursos, né? Eu acredito que o governo do estado de Santa Catarina foi muito boa a iniciativa do governador, da Assembleia Legislativa, né, dos deputados estaduais, mas também eu acredito que eles já estão se organizando ali, acredito nisso, e também vão ofertar, né, oferecer também algum recurso do Estado que venha também abraçar os conselheiros tutelares lá na alta ponta, lá nos municípios, tá certo? Então vamos lá, em resumo, a lei do piso salarial para os conselheiros tutelares no âmbito do estado de Santa Catarina está valendo. Eu digo que está valendo não quer dizer que não é automático, você não vai receber automaticamente. Precisa articular, e vamos articular sem agressividade, sem briga, né? Eu acredito que o bom é ter essa articulação para mostrar o real papel. É o momento de mostrar que o Conselho Tutelar é um órgão relevante, tá certo? E sim buscar essa valorização que estamos procurando há 35 anos, partindo aí para 36 anos, uma valorização que em muitos municípios nunca veio, tá certo? Então, o ideal é isso, né? Os municípios começam a articular, né? Os conselheiros tutelares do município de Santa Catarina já começam a articular toda essa questão aí, não fica de braço cruzado, vê em que pé que tá, procura saber, né? Procura saber com o seu deputado, procura saber no próprio governo, tá certo? Como que vai ser o cumprimento dessa lei, como que não vai ser, e se vai também ter algum decreto, né? Alguma situação que vai estipular algum prazo, né? Algum prazo. Olha o Marcelo, eu falei do Marcelo aqui, né? Que o Marcelo foi o criador do kit, né? Equipagem. Eu falei aqui da importância, né, do kit, foi algo que foi o que deu para fazer naquela época, né? Mas hoje eu acredito que ainda através de emenda parlamentar. Então não é algo que alcança todo mundo. Então isso aí é algo que a gente precisa bater pesado no cumprimento dessa lei. Primeiro, em Santa Catarina, temos que blindar também os nossos companheiros, né, lá de Santa Catarina, e a partir de Santa Catarina partir para o Brasil. Partir para o Brasil. É momento de bater na porta ali do seu deputado estadual, bater na porta do governo do estado e falar, olha, em Santa Catarina eles têm isso aqui agora. E nós, né? Opa, essa lei. Tá bom? Agora, em relação aos municípios aí, principalmente que estão ganhando salário mínimo, é algo que não é inaceitável, né? Não dá para aceitar, não é verdade? Não dá para aceitar. A gente precisa valorizar os conselheiros tutelares. Ano que vem, este ano é ano de eleição, é um ano propício, né? Não que não funcione em outros anos, mas é um ano que
os próprios conselheiros vão ser procurados. Então é o momento dos conselheiros também falar, ó, deputado, a gente precisa de vocês também, tá certo? Para aprovarem leis que venham ao encontro dos nossos anseios, principalmente para suprir as nossas necessidades básicas. Porque tem conselheiro tutelar aí que tem que vender Avon, tem que vender Natura, tem que trabalhar de garçom, tem que fazer tantas outras coisas para complementar a renda, porque um salário mínimo não dá para pagar nenhum aluguel, nem pagar água e a luz, acabou o dinheiro, e aí? Como que o conselheiro tutelar vai ser um pai de família? E isso é complicado porque o estatuto diz que o conselheiro tutelar tem que ser um representante da sociedade. Quantos outros representantes nós poderíamos ter da sociedade, mas que não candidatam ao cargo de conselheiro tutelar porque vão ter que trabalhar só no conselho ali e, infelizmente, não vão conseguir sustentar a família. Não é verdade? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Falei também da questão da inconstitucionalidade da lei, né? Ah, tem gente falando que a lei é inconstitucional. Quem pode dizer se a lei é inconstitucional ou não é somente, né, declarar inconstitucional somente o judiciário, tá bom? De acordo com o artigo 97, isso da própria Constituição Federal, tá certo? E vocês precisam articular com todos esses, se você perder um pouquinho, né, depois eu vou deixar salvo aqui, que você possa assistir essa live, compartilhar essa live, porque tem todo uma questão da legalidade aqui que eu trouxe aqui para ajudar vocês, tá bom? Quero agradecer, vou publicar para vocês também para aquilo que foi me passado, né, pela assessoria de comunicação da FECAM, tá certo? Então, terminando a live, eu vou fazer essa publicação no Instagram e no Facebook, tá bom? Forte abraço então, Deus abençoe, um forte abraço. Vamos à luta. Conselheiro tutelar não pode ficar de braço cruzado. Nem você do estado de Santa Catarina esperando as coisas caírem do céu, e muito menos em todo o Brasil, tá certo? Vamos à luta. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.